No mais repercussão sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas. Acusação de tentativa de golpe de Estado. Pedro Duran está aqui conosco. O Pedro trouxe uma leitura e vai trazer agora com mais detalhes sobre a denúncia em si. Quais são os indícios e provas apresentadas no documento da Procuradoria-Geral da República, Pedro? Pois é, Carol, entre os elementos que são apontados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, você tem a reunião ministerial, que foi um dos momentos que foi inclusive gravado e que ajudou a Polícia Federal a sustentar a tese de que havia ali um discurso golpista por parte do primeiro escalão do gabinete do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você tem o punhal verde-amarelo, que é aquele plano que incluía, inclusive, o assassinato de autoridades, que teve a circulação dentro do Palácio do Planalto, segundo a Polícia Federal, segundo a Procuradoria-Geral da República. Além desses dois elementos, você tem efetivamente prepostos escolhidos pelo ex-presidente, mais uma vez, segundo os acusadores, para fazerem esse trâmite da negociação, enfim, do que ele gostaria que acontecesse de acordo com as ideias do plano golpista. Vamos colocar na tela esses 8 elementos, Carol, porque aí a gente consegue relembrar. Falei da reunião ministerial, do punhal verde e amarelo. Você tem o dossiê anti-urnas, que foi produzido com a ajuda de um suposto especialista estrangeiro pelo PL, que também aparece como um elemento no inquérito da Polícia Federal e na denúncia da PGR. A minuta golpista, que passou pelas mãos do Anderson Torres, do que a Polícia Federal chama de núcleo jurídico, e que teria tido a anuência e, inclusive, algumas intervenções do ex-presidente Jair Bolsonaro em reuniões com os chefes das forças. Prepostos de confiança, que são aqueles que eu falei, como o Mauro Cid, que você bem destacava, que teria tido um papel de secretário de luxo do ex-presidente Jair Bolsonaro para acionar esses artífices, esses integrantes do plano golpista. Uma carta que foi escrita com teor golpista, que passou também pelas Forças Armadas. A reunião com os militares, que, dentre todas as provas, na leitura do inquérito e da denúncia, me parece ser aquela que eles julgam a mais robusta, que é a reunião que ele teria tido com Carlos Almeida Batista Júnior, chefe da Aeronáutica, com o general Freire Gomes, chefe do Exército, e com o Almir Garnier, chefe da Marinha, e que teria sugerido a esses chefes das forças a aderirem ao golpe. E, para finalizar, os discursos sincronizados, que também aparecem nesse enredo que foi contado pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, todos aqueles falando a mesma linguagem, né, Carol? Quando você tem acesso a essa denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, ele conta essa história de forma cronológica e sempre trazendo provas quando ele se refere a determinado fato. Sim, exatamente. E quando ele fala sobre esse aspecto específico das provas, o que o Paulo Gonet destaca nessa denúncia é que só foi possível chegar até ela, construir a denúncia tal qual ela foi apresentada, porque os supostos criminosos, aqueles que supostamente tentaram fazer um plano golpista no Brasil, foram registrando as provas desse plano. Então, há muita coisa documentada. Agora, é importante dizer, Carol, que esse é um lado da história, o lado da acusação, o lado da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, que vão ter a obrigação agora de comprovar aquilo que eles estão sustentando. Do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos aliados, da família, dos interlocutores dele, há 8 argumentos que a gente selecionou aqui contra essas provas que foram apresentadas, ou indícios, ou acusações. E aqui, Carol, um apanhado de tudo que já foi dito por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, não só ontem, de ontem para hoje, da noite de ontem para hoje, mas também anteriormente e que dizem respeito a esse processo. Primeiro, que Bolsonaro não aderiu ao plano golpista, que ele não teria sido parte desse plano, não teria aceitado que esse plano fosse, de fato, levado à frente. Segundo, que se o plano fosse feito, ele seria traído pelos militares, que essa era uma ideia de um grupo de militares, tanto é que nessa denúncia você tem ali citados mais de 20 militares, e que Bolsonaro seria mais uma vítima desse suposto golpe se ele acontecesse e os militares o trairiam, deixariam para trás.
Terceiro, de que essa denúncia é uma narrativa. Em alguns lugares, você tem alguns aliados do Bolsonaro falando em peça fantasiosa, em algo que foi criado. O Eduardo Bolsonaro ontem, numa live, numa transmissão ao vivo com o Paulo Figueiredo, que também está citado nesse processo, fala em o golpe da Disney, a denúncia da Disney, como se fosse realmente algo fantasioso. O quarto ponto, opiniões não são crime. Então, a avaliação do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a conjuntura política, por exemplo, não poderia configurar um crime específico. Uma das pessoas com quem eu conversei hoje de manhã foi a Karina Cufa, que é advogada e muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, atuou com ele ao longo dos últimos anos. E ela me disse, me destacou, me lembrou o seguinte, falou: Pedro, essa ideia do Bolsonaro ser contra as urnas vem desde quando ele era deputado federal. Então não é uma novidade de agora. Ele já sustentava essa ideia. O quinto ponto é, o golpe nunca aconteceu. Então esse seria um dos pontos que ajudaria a defesa a demonstrar que Bolsonaro não teria culpa. Porque se tivesse golpe, ele teria acontecido e ele não aconteceu. Aliás, já passando para o ponto 7, Bolsonaro respeitou o resultado da eleição. Lula assumiu o poder e se tornou presidente do Brasil sem uma contestação do presidente da República. Seria, portanto, no número 6, Bolsonaro vítima de uma perseguição de uma Polícia Federal que estaria aparelhada pelo governo Lula e por pessoas que são contra a retomada do poder por parte da direita e dos conservadores. E aqui, em oitavo ponto, há graves problemas processuais. Isso é algo defendido pelos advogados não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de outros denunciados por esse processo, de que há, inclusive, problemas de transparência. Aqui, Carol, só para deixar claro, trazendo o argumento dos aliados, dos defensores do ex-presidente.